Boa noite! Vamos iniciar a nossa live de hoje, que está muito especial, com dois temas, que é falar sobre procrastinação. Hoje a live vai ser muito boa, gente. Cheguem e convidem... Deixa eu tirar o som. Podem chegar e convidar as pessoas, porque hoje a live vai ser especial, de verdade. E medo do novo. Vai ser muito, muito bacana. Tô só fixando o tema aqui. Vamos esperar só um segundinho para o Instagram. Ih, gente, buguei. Boa noite, Vera. Dois temas. Espera aí, só um minutinho, gente. Estou aqui tentando colocar. Tenham paciência aqui com a terceira idade. Boa noite. Deixa eu tentar Peraí. Pronto, gente. Olha, quase não consigo entrar na live na hora. Quase não consigo real hoje. Tava resolvendo umas... Tava atendendo, atendi o dia inteiro. Depois fui comer um negocinho e comecei a resolver umas coisas de trabalho. O que acontece? Quase perco horário. Mas cá estou, e disposta e animada pra gente começar. Boa noite, Renata. Hoje o tema vai ser muito, muito legal. Convida a tua irmã, Renata. É Cláudia, não é a tua irmã? Vamos chegando pra gente conversar hoje. A tal da procrastinação, que é um tema que eu tô sempre conversando, mas é sempre pertinente, porque não é fácil, não é fácil. Com o mundo de distração que a gente tem hoje, a procrastinação fica ainda maior e mais difícil de ser vencida. E vamos falar também sobre medo do novo. Esse é um assunto novo, porém que não dá medo, eu espero. O novo não desperta só medo, desperta desejo também. Então, vai ser interessante a gente falar sobre isso também. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Essa semana eu tô bem produtiva. Escrevi bastante, tá? Não cheguei aqui sem trazer um conteúdo aqui pra vocês. Boa noite, Edna. Trouxe um conteúdo aqui pra gente conversar. E já falei pra vocês, aqui não é uma página de diquinha, não é blogueiragem, não. É uma A gente aqui traz conteúdo de qualidade que vai realmente contribuir para a vida de vocês de alguma forma, assim espero. Bom, vamos lá então, gente. Deixa eu me ajeitar aqui. Vou começar então. Eu vou dividir o tempo da live. A gente pode iniciar falando sobre procrastinação e depois sobre medo do novo. Mas fiquem comigo aqui, eu acho que o assunto vai ser muito bom. Lembrando que a live não fica salva aqui no Instagram. A live é só ao vivo. Então vamos lá, não percam. Bom, primeira coisa, vamos começar então falando sobre procrastinação. Esse é um tema que é muito frequente com os meus pacientes e é muito frequente na vida de todos nós. E aí, para começar, eu quero definir o que é procrastinação. A gente tende a confundir procrastinação com preguiça e não é a mesma coisa em absoluto. O que é? Então, né, a preguiça, ela é generalizada, do tipo, ai, hoje eu não tô afim de fazer nada, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô animada, eu não vou fazer nada. Isso é preguiça. Outra coisa é a procrastinação. Na procrastinação, a gente vai adiar alguma coisa que é importante e que eu sei que eu não tenho um bom motivo para adiar. Eu crio um motivo e eu sei que se eu não fizer, vai me gerar prejuízos. Então, ela é uma atitude que ela é intencional. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes é um pouco automático, né? Que tem pessoas que são procrastinadoras crônicas. Aliás, os estudos falam que em torno de 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. E isso torna-se um hábito na vida da pessoa. E de 70% a 90% dos estudantes de ensino médio e universitários também... Boa noite, Cláudia. Também procrastinam, sofrem com a procrastinação, e isso é uma verdade, tá? Eu atendo alguns adolescentes e adultos jovens que estão na faculdade, e é um drama a questão da procrastinação. A pessoa tem trabalhos importantes para entregar, ela tem prazos para fazer, e ela acaba não cumprindo. Ou deixando assim até o último limite para tomar alguma atitude.
E por que que a gente procrastina se a gente sabe que é uma coisa que vai gerar prejuízo, que a gente sabe que é uma questão que atrapalha a nossa vida, né? A procrastinação eventual todo mundo comete, né? Quem nunca? Mas o problema... Que bom, Cláudia, seja bem-vinda. Você é a irmã da Renata, né? Ela te chamou. Mas... Deixa eu só voltar aqui, gente. Eu começo a bater papo, eu esqueço. Deixa eu tentar focar no assunto aqui. Enfim, como que eu descubro se a procrastinação está excessiva? A gente vai perceber se a procrastinação ela está atrapalhando a nossa vida, né? De que forma, o quanto que isso impacta e gera de prejuízo na minha vida, porque gera prejuízos graves, né? Eu tenho pacientes procrastinadores que não é fácil, realmente a situação é bastante desafiadora, porque a vida é feita com prazos e tempos e a gente não pode fazer tudo no nosso tempo, que pode ser tempo nenhum. A procrastinação é uma tentativa de evitar uma situação de estresse ou de desconforto. A procrastinação, a gente evita realizar alguma atividade que vai gerar algum mal-estar. Seja porque vai exigir demais, seja porque vai tomar muito meu tempo, vai exigir minha energia. E aí, atrás da procrastinação... Ai, gente, desculpa, tô com umas coceiras aqui da rinite. Por trás da procrastinação é muito importante que a gente busque entender 3 coisas. Quais são as crenças que eu tenho em relação a essa procrastinação, do tipo... São crenças, essas são bem inconscientes, mas do tipo, eu não vou ser capaz de lidar com essa tarefa. Né? Eu me sinto incapaz de lidar com aquela situação, então eu vou adiar ao máximo. Ou é uma situação que vai me gerar muito estresse, vai me demandar muito. Eu sou muito perfeccionista, eu fico achando que ou eu vou e realizo aquela atividade completa do início ao fim, ou é melhor nem começar. Então, são muitos os comportamentos e as crenças que estão por trás da procrastinação, e é importante porque a gente precisa desconstruir essas crenças para a gente mudar o comportamento. Não tem outro caminho. Não tem aqui, eu não posso dar aqui para vocês 3 passos para resolver o problema da procrastinação. Não é assim, porque ela envolve, isso é subjetivo, as crenças pessoais, né? Então é entender qual é o ponto, né? Onde que me pega isso? Eu sou muito perfeccionista, aquilo gera ansiedade, é uma coisa que vai me tomar muito tempo e eu sou uma pessoa que sou muito mais movida pelo prazer o tempo todo, né? A gente vive cada vez mais numa sociedade que ela é moldada pra gente ter prazer o tempo todo. Então eu prefiro ficar aqui no TikTok viajando aqui em 1000 coisas ou no Instagram rolando feed do que efetivamente fazer uma atividade que vai me exigir. Deixa eu ver. Outra coisa, na procrastinação a gente cria desculpas que são super racionais, né? Para eu procrastinar, sei lá, eu tenho um relatório para entregar no trabalho, eu sei que é importante, eu vou fazer, mas eu vou ter que ir na academia, eu tenho que dar um pulo no mercado, eu tenho que arrumar o meu armário. Ou seja, eu adio uma tarefa que tem uma importância muito maior para fazer outra que naquele momento não tem relevância. Né? Eu fico dando desculpas para mim mesma. Eu até faria aquele relatório, mas hoje eu precisei ir no mercado, precisei levar meu cachorro para tosar, eu precisei... E aí a pessoa tem um monte de desculpas racionais para explicar aquela inércia que ela teve, porque no fundo ela está querendo evitar o desconforto a qualquer preço. Uma outra coisa... A gente sempre tem isso, né, gente? Isso é uma coisa até que a neurociência explica um pouco, né? O nosso cérebro, ele tá sempre em busca do maior prazer pelo menor esforço. E hoje a gente tem muitas coisas para distrair o nosso caminho. Eu acho, de verdade, que é muito mais desafiador ser estudante hoje em dia do que era na minha época. Eu tinha muito pouco para me distrair, perto do que eu tenho hoje. Né? Você manter o foco e a concentração numa atividade onde você hoje é bombardeado por outras coisas, por estímulos que são muito mais interessantes, engraçados ou que te tomam, é um desafio muito grande você voltar para o foco. E aí, tem até, eu já até falei com vocês aqui sobre isso, mas eu vou trazer mais uma vez, que tem um TED Talk no YouTube, eu esqueci o nome, mas depois eu posso ver para vocês e colocar lá embaixo do anúncio da live no meu feed. Tem um TED Talk que tem
no YouTube que eu assisti que fala sobre procrastinação. E eu vou trazer um pouquinho aqui, resumido, o TED Talk eu acho que tem uns 13 ou 14 minutos, mas qual foi a ideia? Ele foi falar um pouco sobre a procrastinação e eu achei que ele definiu de uma maneira muito incrível. Ele falou que o cérebro do procrastinador é como se tivesse um macaquinho que ficasse, tem tipo um comandante e um macaquinho que fica ali distraindo ele o tempo todo. O macaquinho, ele adora ir brincar no playground obscuro. O que é o playground obscuro? É onde a gente se enfia. É onde ele vai se divertir, vai se distrair, vai brincar, só que ele fica o tempo todo com uma culpa lá no fundo, né? Porque a pessoa que está procrastinando, ela tá culpada, porque como eu falei, é uma decisão intencional, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela deveria estar realizando uma outra atividade e está ali mergulhada na Netflix ou está ali arrumando armário quando ela deveria estar fazendo outra coisa. Então, o macaquinho fica nesse playground obscuro, que é onde ele se diverte, se distrai, mas não de uma maneira completamente entregue, porque no fundo ele sabe que não deveria estar ali. E o comandante ali do teu cérebro fica ali perdidinho. Ele só vai deixar de brincar naquele playground quando chega o monstro do pânico. O que é o monstro do pânico? São as deadlines da vida, são os prazos fatais que a gente tem para entregar alguma coisa. Quando chega aquela deadline, aquele prazo fatal, o monstrinho do pânico bate e aí o macaquinho desesperado volta ali pro rumo e a pessoa executa aquilo que ela precisa. Eu vejo isso muito, principalmente com estudante. Vai procrastinando, tem que entregar uma monografia, vai. Quando não tem mais uma hora de prazo, a pessoa resolve sentar e escrever tudo desesperadamente e enviar. Então, é o monstro do pânico que faz a pessoa agir. Então, algumas pessoas levam isso ao longo da vida e eu tinha uma paciente que fazia isso com muita consciência e ela até falava, eu sei que quando chegar na hora eu vou entrar em desespero e eu vou fazer. E ela se organizava daquela forma. Até aí, ok, né? A pessoa se adapta, né? Como se ela fizesse uma adaptação do cérebro dela ali, do funcionamento dela para lidar com a procrastinação. Qual é o problema? O problema é que nem todas as atividades que a gente precisa realizar na vida tem deadline, tem prazo fatal. Algumas coisas, alguns comportamentos, algumas coisas que eu quero fazer na minha vida não tem prazo. Então, por exemplo, eu vou entrar na academia. Entrar na academia não tem prazo, não tem deadline. Eu posso procrastinar isso muito tempo, apesar de saber que pode ser uma coisa extremamente importante para minha vida. Eu vou melhorar a minha alimentação. Mas quando? Eu vou adiar eternamente, porque para melhorar a alimentação eu vou ter que abrir mão de um prazer que é imediato para conquistar saúde, uma coisa que é muito abstrata para o nosso cérebro. A satisfação não é imediata, então a tendência é que eu vá procrastinando. E o que é grave? Não tem deadline, não tem prazo fatal, eu não tenho que entregar nada para ninguém. Então eu passo a vida frustrada, porque eu procrastino coisas que seriam importantes para minha vida e eu não consigo. Então, eu acho que isso é interessante para a gente ilustrar um pouco o funcionamento da procrastinação. E, gente, pensem vocês, é muito isso que acontece, né? Para coisas que a gente tem um prazo fatal, principalmente quem trabalha ou quem estuda, que tem prazos e datas, a gente cumpre no desespero, porque o monstro do pânico chega. Mas coisas que não tem, e tem muitas coisas na nossa vida, coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que se cuidar, principalmente que envolvem autocuidado, marcar um médico, cuidar da alimentação, regular nosso sono, sei lá, algumas mudanças que a gente precisa e que a gente procrastina de eterno. E é claro que a procrastinação excessiva vai gerar ansiedade, e aí vira uma bola de neve negativa. Quanto mais eu procrastino, maior vai ser minha ansiedade, maior vai ser minha angústia, e aí quanto mais ansiosa, mais eu procrastino, e aí vai, ladeira abaixo. Então, como que a gente pode fazer para minimizar isso? Entendido qual é o funcionamento, eu acho que é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse funcionamento, me perguntem, mas entendendo que a procrastinação não é preguiça, porque eu não fico procrastinando qualquer atividade, eu procrastino aquela que é importante e que eu sei que vai me gerar algum desconforto, né? A preguiça ela é generalizada, hoje eu não quero fazer nada. Isso é bem diferente. Né? E a procrastinação, ela é um ato bem consciente, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque se eu tenho consciência, eu também posso mudar, né?
Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa antes de... Bom, a gente pode pensar agora... Deixa eu só ver, gente, rapidinho se tem mais alguma coisa importante, mas acho que não. De que maneira a gente pode... Boa noite, Vanete. De que maneira a gente pode lidar com isso, né? Identificando, realmente, eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora, isso que você falou, me identifiquei. Como é que eu posso lidar com isso? Bom, primeira coisa, entender que na vida a gente não precisa de motivação para realizar aquilo que é importante. A gente precisa entender que não dá para viver só movido pelo prazer. A gente precisa lidar com situações de desconforto, né? Não dá pra gente ficar o tempo todo sendo... não é compensada a palavra que eu ia... Premiada, não. Tem uma palavra que eu esqueci. Mas você não pode estar o tempo todo viciada em coisas que vão te dar compensações imediatas, né? Eu só faço isso se for imediatamente bom pra mim. Se não for, eu não faço. Então a gente precisa... E isso é maturidade. Quando a gente é maduro, a gente lida com a realidade que a gente tem. A gente não faz pirraça, eu não queria ter que fazer isso. Gente... É da vida. A gente não faz só aquilo que quer, a gente faz aquilo que é necessário. Então, por exemplo, cuidar da saúde inclui algumas atitudes que eu preciso ter. E que, se eu não tiver, porque eu vou estar sempre movida aqui por um prazer imediato, lá na frente eu vou pagar o preço, né? A gente precisa entender as consequências das nossas atitudes. Então, sair um pouco dessa lógica de achar que eu só posso funcionar e me mobilizar para fazer coisas que vão me trazer satisfação, lembrei a palavra, satisfação imediata, é uma furada. Eu preciso entender que as coisas têm um planejamento um pouco maior, né? Se eu quero conquistar uma coisa lá na frente, eu preciso começar agora, né? Não existe milagre, não existe... movimento mágico, que é o que mais as pessoas buscam e é o que mais muita gente vende, né? Vamos resolver o teu problema em 2 dias, 3 passos para não sei o que lá. Gente, não é assim. Quem dera fosse assim tão simples. Então, entender que a gente não precisa da motivação para realizar as coisas. Se tiver motivado, melhor. Mas se não tiver, vai na força do ódio, como a gente brinca, né? Vai na disciplina e faz o que tem que ser feito. Uma outra coisa, a gente precisa também dar menos importância para aquilo que a gente sente. Hoje eu não estou inspirada, eu vou esperar uma inspiração chegar, ou eu vou esperar um momento ideal. A gente tem que ser um pouco mais racional nesse ponto, né? Eu não posso ficar ali o tempo todo super valorizando o que eu estou sentindo. Hoje eu estou meio indisposta. Se a gente ficar esperando estar 100% disposta, motivada, inspirada, me diga quando é que isso vai acontecer, né? São raríssimas as vezes. Uma outra coisa importante, dividir aquela grande tarefa que a gente tem que realizar em pequenas tarefas. Normalmente, a gente, quando está diante de uma coisa que é muito grande, a tendência é que a gente não queira nem começar. Não sei nem por onde começar. Dá aquela preguiça, a preguiça não, dá aquela má vontade, né? A gente começa a querer realmente a procrastinar aquela tarefa, porque ela é muito grande, ela é muito pesada e vai me exigir demais. E como é que eu faço, então? Divide em pequenas tarefas, né? Se eu preciso realizar uma coisa que é muito grande, eu começo num passo a passo. Eu tenho que escrever a minha tese e eu tenho um prazo para essa tese. Eu não preciso deixar tudo para a última hora. Eu posso hoje escrever um pouquinho, amanhã outro pouquinho. E a cada pouquinho que a gente realiza, dá uma satisfação interna muito grande. Então, a cada vez que a gente se sente ali, percebe que consegue fazer alguma coisa, aquilo vai te motivando a continuar. A motivação, ela vem da ação, ela não tem que ser, né, apesar de ser, motiva a ação, né, mas a gente não tem que esperar ela para agir. A gente vai agindo, que ela vai encontrar com a gente no processo, durante o caminho. Todo mundo já deve ter experimentado essa sensação, né, do tipo... Eu todo dia, né? Eu vou pra academia, acordo 5h40, uhul, vamos lá. Óbvio que não, né, gente? Eu levanto arrastada, vou arrastada. Quando eu tô lá no meio do exercício, eu começo a me motivar. Porque aquilo começa a me dar uma energia e é bom. E isso vale para tudo, né? Você tem que escrever um paper, um artigo importante. Você senta lá, não vem. Quando você começa, né, é suor. É muito mais suor do que inspiração, qualquer tipo de grande realização que a gente faça.
Eu acho que a gente tem que parar com aquela coisa fantasiosa, né? De ficar achando que vai ter. Gente, não tem nada disso. A vida real é trabalho, é arregaçar as mangas, é enfrentar, é não ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Uma outra coisa importante na hora da procrastinação é controle ambiental. O que é isso? É a gente começar, por exemplo, se eu tenho que sentar para escrever um trabalho, eu tenho que tirar o celular de perto, eu tenho que reduzir esses estímulos de distração da vida. Não adianta. Gente, isso é básico, é básico. Eu tô fazendo um trabalho, eu tô com uma paciente que está fazendo um trabalho de mudança de hábitos e de rotinas, e eu mesma fiz na minha vida, né? E a gente estava conversando sobre como o celular impacta na nossa saúde mental. Então, assim, seja para te tirar o foco daquilo que importa, né, para te distrair com coisas, é o portal da caverna do dragão que você entra e não sai nunca mais. Ah, eu vou dar só uma olhadinha nesse negócio. Quando você vê, você tá 1h30 dando uma olhadinha. E aí aquele tempo que você tinha reservado para executar a atividade que é importante foi perdido nessas horas de rede social, né? Então tem que ficar atento com isso. Tem que afastar o celular, tem que começar a se condicionar a não ficar com o celular ali o tempo todo. Eu falo celular ou qualquer, sei lá, laptop, notebook, qualquer coisa que tenha acesso às suas redes sociais, porque isso realmente é um grande distrator, como a gente chama, é uma coisa que te distrai com muita facilidade. Manter o foco hoje em dia não é fácil, não é fácil. Então a gente tem que procurar se ajudar. Se eu tenho uma coisa para fazer que vai me exigir, eu tenho que ter essa disciplina. E entender, gente, que é isso, nós não somos crianças. Né? Com criança... Boa noite, Franci. Não, a gente está falando sobre procrastinação, estou terminando procrastinação para iniciar o assunto sobre medo do novo, que vai ser muito bom. Mas vamos lá. Finalizando a procrastinação, né? Desculpa, gente. Quem chegou agora, eu tô terminando procrastinação e vou começar a falar sobre medo do novo, tá? Então, entendam isso, né? Qualquer atitude de mudança, qualquer coisa que a gente queira mudar no nosso funcionamento, não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo, porém é possível e muito mais do que possível é necessário. Então a gente tem que fazer acontecer. Não tem milagre para lidar com a procrastinação. O que tem é a gente identificar quais são as nossas crenças. Por exemplo, eu tenho que realizar, tenho que escrever um relatório e eu não estou me sentindo capacitada para escrever. E aí eu tenho que me capacitar. Né? Isso pode, por exemplo, me levar a adiar aquela coisa porque eu não estou me sentindo capaz de fazer aquilo. Então eu vou me capacitar para fazer. Então a gente tem que entender onde é que está. Onde é que está o nó ali que está me prendendo? Porque o nó prende mesmo. E normalmente, ansiedade excessiva. Quando a ansiedade está muito alta, a gente perde o foco, a gente perde a concentração. E aí a procrastinação vem pesada. Então, interromper esse ciclo é desfazer essas crenças limitantes. Quais são as crenças que estão ali envolvidas? É entender esse funcionamento, entender que toda procrastinação ela tem um componente que é emocional. Eu estou evitando algum desprazer. Que desprazer é esse? O que está acontecendo e como que eu posso lidar com isso? E aí eu já dei essas orientações, né? De não esperar a motivação, de não dar tanta importância para essa coisa da inspiração, do que eu tô sentindo. É sentar, fazer, suar em cima ali do teu trabalho e realizar, tá? Bom, e a questão do controle, né? Ambiental, como eu tava falando. Agora, eu vou querer falar um pouco... Deixa eu só ver aqui, gente, se tem só mais alguma coisa. Ah, não, gente, misturou o assunto. Agora, eu quero iniciar o medo do novo. E, gente, ó, para procrastinação também, dá uma olhadinha aqui no meu... Sei lá se é Reels, como é que chama agora, onde ficam guardados os vídeos aqui. Eu certamente já fiz outras lives sobre isso. Cada live tem um perfil diferente, apesar do tema ser o mesmo, a partir de perguntas e coisas que vocês fazem. E eu também procuro sempre abordar de uma perspectiva diferente. Então, se você tiver mais dúvidas, certamente outras lives que eu já fiz aqui ou no YouTube vão poder complementar para vocês, tá? Essa questão da procrastinação. Bom, vamos entrar então no medo do novo.
Que é outra coisa que o que tem em comum a procrastinação e o medo do novo? As duas situações geram uma paralisia na vida, né? A gente quando procrastina demais, a gente deixa de agir e o medo do novo também é capaz de paralisar a gente. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, eu trouxe várias coisas interessantes para a gente refletir sobre essa questão do medo do novo. Primeiro, a gente precisa entender o que é o medo. Né? O medo é uma emoção natural e protetiva. É importante ter medo. Né? O medo nos protege. Eu preciso entender que se eu atravessar a rua de qualquer forma, eu corro um risco de ser atropelada. Então eu tenho que ter medo de morrer atropelada. O medo de morrer atropelada me faz ficar atenta e atravessar com cuidado. Né? O medo ele faz a gente se precaver de situações de risco. A gente evita se expor a situações onde o risco seja muito alto. Né? Então é normal que a gente sinta medo. Não ter medo, coragem não é não ter medo. A pessoa corajosa não é a pessoa que não tem medo. A pessoa corajosa é aquela que consegue administrar o medo. Quem não tem medo é inconsequente, não é corajoso. Né? A pessoa que não tem noção de medo, ela, sei lá, ela vai ver um lago, ela não sabe nadar, ela vai se jogar. Ela não tem medo e vai morrer afogada. Então, assim, não é assim, né? Ter coragem é agir com medo. Isso é ter coragem, não é não ter medo. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é essa, é não esperar não ter medo para agir. Eu admiro fulano não tem medo de nada. Claro que tem, né? Todos temos. O que a gente tem é uma capacidade de enfrentamento desse medo que não faz a gente paralisar. É diferente, o medo é diferente do pânico. O pânico paralisa, eu tô apavorada e não vou conseguir. Né? É um comportamento de paralisia total. O medo não gera paralisia, o pânico sim. Então é importante a gente entender isso. E aí vamos partir para essa ideia de medo do novo. Por que a gente tem medo do novo? Todos temos, tá? Primeiro ponto, todos temos medo do novo. Né? A gente tem medo do novo, porque a gente sempre busca segurança. De maneira geral, a gente quer estar seguro. Eu quero saber onde eu estou pisando, o que está acontecendo, o que está vindo por aí. Né? Eu não quero dar um passo no escuro. Né? O escuro assusta. Por quê? Porque a gente não enxerga. E aquilo que não enxerga, como é que eu posso me defender daquilo que eu não vejo? Então é natural que a gente sinta medo de situações novas, que é onde a gente não tem uma visão muito clara do que vai acontecer. Mas, novamente, mesmo com medo, a gente busca enfrentar. Né? A gente tem medo, sei lá, você vai mudar de trabalho, dá medo. Né? Você está num trabalho onde você não está satisfeito, você está com N problemas, é um ambiente super tóxico, pessoas horríveis, ou você não está sendo bem remunerado, a situação não está legal, você quer mudar de trabalho, mas você tem medo. E aí aquilo te paralisa, você fica infeliz no trabalho atual, mas não tem coragem de se lançar numa nova ideia. Então, como lidar com isso, né? Como ter coragem de dar esse passo, né? O que a gente pode fazer? E aí a gente tem que pensar em várias possibilidades. Eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que eu achei super interessante. Deixa eu ver se eu já entro nisso. Não, vou falar um pouco mais sobre o medo, né? Que eu acho que também é interessante isso que eu vi. O medo ele é relacionado, não é o medo, e aí o medo do novo, o que assusta não é o novo em si, né? Porque o novo pode ser muito atrativo também. Vou fazer uma viagem para um lugar diferente, eu não tô com medo, eu tô feliz com aquilo, porque eu vou conhecer uma coisa nova, super bacana e tal. Então não é o novo em si que assusta. O que assusta é quanto maior a minha baixa autoconfiança, quanto maior a minha sensação de incapacidade de lidar com o que vai acontecer, maior vai ser meu medo de agir. Então, o medo do novo está muito associado a como a gente... Aconteceu o que com você, Evan? O medo do novo ele está muito associado a uma autopercepção de fragilidade excessiva. Por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir lidar... Por que a gente tem medo? Porque pode dar errado. Né? A vida de todo mundo é assim, né? A gente vai tomar uma decisão, ela pode dar certo e ela pode não dar.
E eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, boa parte não dá mesmo, é isso. Pra você, pra mim, pra todo mundo. A gente toma decisões, a gente faz coisas e nem sempre elas saem como a gente gostaria. É da vida, né? Sair de um emprego que não estava contente. Ah, parabéns, excelente. Vai com medo mesmo, mas vai, né? Que bom. Com medo mesmo, é isso, mano. Vai com medo, vai com medo. O medo paralisa, a gente deixa de viver experiências, a gente deixa de experimentar coisas por medo, né? Mas, o que eu tava falando antes de emendar nisso, gente? Eu tô dispersa porque eu tô cansada. Bom, dessa questão do medo, né? Ele tá relacionado com uma sensação que eu posso ter, às vezes, de incapacidade, lembrei, de lidar com uma frustração. Por exemplo, pode dar errado, como eu estava dizendo. Eu vou tentar alguma coisa, pode dar errado? Pode. Qual é o meu medo? Meu medo é não conseguir lidar com o erro, por exemplo. Meu medo, e aí pode ser uma sensação de uma baixa capacidade de lidar com frustração. O meu medo pode ser de sofrer, sei lá, vou começar um relacionamento novo, vou nada. Se der tudo errado. É um medo de sofrer, né? É um medo, e aí é uma sensação de que eu não vou conseguir dar conta do que vai acontecer, do errado que vai acontecer. E isso paralisa. Então é importante também que a gente consiga separar. O medo não é como mudar de emprego, como a Van falou que mudou. O medo não é o emprego em si, o medo é se der errado. Será que eu vou conseguir administrar isso? Você estava falando de que a maioria das coisas vão dar errada mesmo. É isso, Bruno, eu já lembrei, obrigada. Eu acho que está com um delay grande aqui do que vocês escrevem. E é isso, né? O medo não é... Se der errado, será que eu vou conseguir lidar com aquele erro? Será que eu vou conseguir suportar as consequências de uma decisão mal tomada? Eu acho que tem muito mais relação com a minha percepção de mim mesma e das minhas capacidades, das minhas ferramentas emocionais, do que da situação de fato. Porque situações de fato, né, é isso, não são propriamente, elas não são em si assustadoras, né? É a sensação que eu tenho de que eu não vou dar conta daquilo que está acontecendo. Então, isso já sinaliza para uma coisa interessante. A gente já começa a ver onde que pode estar essa questão, né, de como lidar com isso. Se eu percebo, por exemplo, o meu medo do novo está associado a uma sensação de que eu não estou capacitada para atender aquela demanda, para lidar com aquilo que está sendo proposto, para enfrentar esse novo desafio de ser promovida ou de entrar numa situação, sei lá, de relacionamento. E aí a gente tem o quê? Que nos capacitar. Eu preciso desenvolver aquela habilidade que eu tô achando que eu não tenho. Você é sensacional, parabéns. Obrigada, Bela. Que linda, obrigada. Eu tenho que desenvolver essa habilidade. Né? Como é que, se eu percebo que o meu medo tá relacionado, sei lá, eu recebi uma proposta de trabalho, mas tô apavorada. E o meu medo é, será que eu vou dar conta? Eu não sei se eu tô à altura daquilo. Gente, todo mundo pensa isso, né? Eu toda hora recebo coisas e sei lá, propostas e convites. Acabei de receber uma proposta para eu realizar uma palestra sobre saúde mental numa empresa tal. Aí a primeira reação é o quê? Não tem horário, não vai dar. A gente se boicota. Não vou fazer não, gente. E por quê? Porque isso vai me demandar, né? E aí entra tudo, entra a procrastinação. Não quero fazer, não quero, vou adiar essa exposição. Ou entra esse medo, né? Será que eu vou dar conta? Qual é a situação? É uma situação absolutamente nova, cenário diferente, festa estranha com gente esquisita, né? A gente olha aquilo e fala, meu Deus, acho que não é pra mim, e não me sinto capaz. E aí a gente toma a decisão, muitas vezes, de não se lançar naquilo que a gente acha. Gente, olha só, e aí eu lembrei de uma outra situação. Tem vezes que a gente não tá mesmo capacitado, isso acontece. Eu recebi um convite que eu falei, não tenho condição de lidar com isso. De verdade, eu achei que era muito acima do que eu poderia fazer. Aquilo ia me gerar um estresse tão grande, que não ia valer a pena. Eu agradeci enormemente a confiança, porque eu pensei, nossa, a pessoa realmente tem uma boa opção de mim, porque ela me propôs uma coisa que eu não acho que eu esteja à altura para fazer. E de fato eu achava, talvez isso poderia ser para mim uma coisa interessante, mas eu teria que ter uma dedicação enorme. E aí a gente faz o quê? Cálculo de risco. Vale a pena? Né? O que eu tenho hoje
Né? Será que vale a pena eu fazer isso? O que isso vai agregar para mim? Será que isso é interessante? O quanto de capacitação eu vou precisar desenvolver para atingir isso? Será que vale a pena? Isso tudo é uma avaliação subjetiva, é de cada um. A gente precisa entender. Mas o que é mais importante é entender o que de mim está em jogo aí. São as minhas inseguranças, ou uma percepção de realidade, porque a gente também tem que ter uma percepção de realidade, saber até onde eu posso ir. E aí, eu estou sinalizando várias coisas aqui importantes. Por exemplo, só o autoconhecimento vai me permitir tomar decisões mais acertadas, né? Porque se eu me conheço, eu sei que aquilo ali para mim não vai rolar, eu não vou nem me arriscar. Deixa eu só voltar. Bruno, depois de 2 relações catastróficas e abusivas, confesso que inicialmente eu tenho medo de entrar numa nova relação. Agora eu me recolhi e já estou percebendo que não quero numa relação. Estou me permitindo aos poucos. É isso, Bruno. A partir das nossas experiências, a gente vai conseguindo tomar decisões mais acertadas, né? Eu só posso saber que eu fiz umas escolhas erradas se eu experimentei aquela escolha, né? Mesmo tendo sido relações abusivas e catastróficas, é importante você pensar, se isso se repete na tua vida, provavelmente tem alguma questão sua aí. Será que você é carente e se deixa envolver por pessoas que são mais sedutoras? Porque pessoas abusivas costumam ser mais envolventes, são pessoas que se entregam numa relação e são muito intensas e de repente você, meu Deus, né? E aí tem a ver com a gente, né? E aí o autoconhecimento é o que vai te permitir entender as ciladas que você costuma cair, porque às vezes a gente tem os nossos probleminhas de estimação, aqueles que a gente repete com alguma frequência. Então, é importante a gente observar quais características me atraíram para aquele buraco para eu evitá-las, né? E isso só é possível a partir do autoconhecimento, né? O medo pode vir, inclusive, como você trouxe, é importante, de situações que eu vivi que deram errado. Eu tenho medo, por quê? Porque eu já fiz e me ferrei. Então, assim, o medo também é aprendido a partir de outras situações que deram errado. Porém, é importante a gente ter esse aprendizado, mas que isso não te impeça de continuar tentando. As pessoas que alcançaram grandes coisas na vida são as que mais erram. Olha só, anotem isso. As pessoas que mais conquistam coisas na vida são as que mais erram. E sabe por quê? Porque são as que mais tentam. A gente erra muito porque a gente tenta muito. Só erra pouco quem tenta pouco. Né? Eu tentei 5 vezes, errei 2, não quero mais, né? Eu já parei, já deu errado 2 vezes, não quero mais. Agora, se para eu acertar 10 vezes, talvez eu tenha que tentar 50. E tá tudo bem, né? A gente não pode ter medo de tentar. E aí vem a dose de coragem, que é isso. Você teve a experiência ruim 2 vezes, então, né? Obviamente, você tem que fazer uma parada estratégica, trabalhar teu autoconhecimento, como eu falei, ver qual característica sua que acabou se misturando aí, que você acabou se permitindo se envolver em situações ruins, e aí vem o autoconhecimento a partir das situações vividas, para você tomar decisões mais acertadas daqui para frente. Isso é da vida, né? A gente não pode deixar de viver porque viveu uma experiência ruim, senão a gente reduz a vida demais. E uma outra coisa que eu vi que eu achei incrível, e é isso. Na aventura da vida, no final, todo mundo morre. Não tenha medo. Viva. Nessa aventura que é a vida, no final, todo mundo morre. Então, bora viver, né? Vamos aproveitar o que está acontecendo, vamos parar com esse negócio de que o medo paralisa, etc. A gente tem que conseguir administrar isso a nosso favor. Eu queria trazer para vocês um contozinho rápido que eu vi do Buda, né? O Buda, ele relata a história assim de um homem que foi dormir no quarto, deitou na cama e aí ele viu assim pela luz da lua uma sombra estranha no quarto e viu que era uma cobra. O homem não dormiu a noite inteira, apavorado com medo da cobra, né? A cobra vai me pegar, não conseguia relaxar, preocupado com a cobra. Quando amanheceu e ele foi olhar novamente para aquela cobra perigosa, ele percebeu que era um tronco. Olha que coisa incrível. Ele perdeu uma noite de sono, ficou preocupadíssima
por uma coisa que não era perigosa realmente. Então, é importante a gente pensar o quê? A gente tem medo daquilo que a gente não vê com clareza. E é importante que a gente consiga se aproximar daquilo que a gente teme para a gente enxergar de forma clara o que é. E se a gente perceber que realmente é uma cobra, que a gente consiga achar alguém para tirar essa cobra dali, afastar aquele perigo. O que a gente não pode é aceitar convivendo com aquilo que apavora, com aquilo que assusta. Então, olha que coisa interessante, né? Boa noite, Edna. A gente precisa entender que a gente precisa lidar com o medo. E muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente não enxerga direito. Eu não vejo, eu não tenho certeza. O futuro é isso, né? A gente tem ali uma ideia, mas que garantias eu tenho? Nenhuma. Garantia de 100%? Nenhuma. A gente faz um cálculo de risco, algumas atitudes podem ser mais arriscadas do que outras, algumas decisões são mais ousadas do que outras. Então é importante que a gente fique atento e consiga enxergar as coisas para a gente poder tomar as decisões e até nos proteger quando perceber que o perigo é real. Luma, eu preciso focar em algo, como por estudo. Sei que isso pode mudar minha vida em alguns sentidos, mas vivo procrastinando. Ai, Luma, eu não sei se você chegou aqui no início que eu falei sobre procrastinação, mas eu posso falar mais um pouquinho já. Peraí. Bruno, tem um perfil cuidador. Eu já estou dando limites a essa minha característica. Apareceu um outro intenso e sedutor, eu nem dei seguimento. É isso, Bruno, é importante. É isso, você já percebeu o perfil que você tem, né, de ser cuidador, e normalmente pessoas mais com esse perfil cuidador tendem a arrumar pessoas com problemas para ela cuidar. Então toma cuidado, porque pode ser uma grande arapuca mesmo. Então é importante a gente... Ai, gente, desculpa, essa minha alergia me faz ter coceira no nariz, no olho. É importante, então, a gente enxergar essas coisas, e não tem jeito, é só a partir do autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço, né, o meu perfil, quando eu entendo por que eu me deixei levar para determinada situação, né, e isso vale tanto para o medo quanto para a procrastinação. A gente precisa entender o nosso funcionamento para lidar com as coisas, né? Tanto na procrastinação, que a gente quer evitar o desconforto a qualquer preço, que a gente... Procrastinação, eu acho que tem relação, se a gente for pensar a fundo, também com uma certa imaturidade emocional, né? Que é essa sensação de não querer lidar com desconforto. Gente, não existe vida sem desconforto, não existe. A gente cresce no desconforto, a gente evolui no desconforto. Não que a gente tenha que estar no desconforto o tempo todo, tá? A gente precisa de momentos de pausa, né? Deixa eu ficar aqui que é lugar quentinho, tá tudo bem, né? De vez em quando a gente precisa desse respiro. Mas a cada passo que a gente dá em direção a um desenvolvimento, é no desconforto. Aprender dói, né? Eu lembro da minha filha alfabetizando, a Sofia, ela devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Gente, ela rasgava o papel de raiva, porque ela é bem explosiva e tal. E aí ela ficava, eu não consigo, desesperada. O que tinha de coisinha de borracha que ela apagava com ódio daquilo. Por quê? Porque o aprendizado, ele dói. Ele tira a gente daquela sensação gostosinha, né? De que eu tô aqui no mundo, no confortozinho, onde nada acontece. A gente só evolui. E essa evolução, ela mexe, ela tira a gente da nossa situação ali, que tá tudo direitinho. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que enfrentar isso. Seja na questão da procrastinação, que a gente adia a qualquer preço, né? Eu não quero ter que lidar com aquilo. Se a gente pudesse evitar sempre qualquer situação de estresse, beleza, mas não é assim. Se a gente ficar o tempo todo assim, a gente não amadurece. Excelente palestrante profissional. Obrigada, querida. Vocês são os amores. É igual, por exemplo, eu lembrei agora dos pais que querem poupar seus filhos. Olha, gente, vou aproveitar, vou fazer uma curva aqui e pegar isso aqui. Mas aproveitar para a gente entender o seguinte: nunca tivemos uma geração tão bem informada. Tudo tá aqui, ó, Google. Tão bem informada, tão desenvolvida cognitivamente e
tão imatura emocionalmente, pessoas que não conseguem lidar com o mínimo de frustração. E isso se reflete na hora que tem que estar no trabalho e aí não suporta aquela frustração, aí procrastina, tem dificuldade, não acredita na própria capacidade. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão desenvolvendo ferramentas e habilidades emocionais naquele processo de educação, porque os pais querem poupar seus filhos de qualquer frustração, de qualquer esforço, né? Filhinho de mamãe não pode sofrer. E aí a gente quer evitar qualquer dor para aquela pessoa. Então a gente impede que ela cresça. Porque, como eu estou dizendo, a gente cresce no desconforto. E eu não vou deixar meu filho ficar no desconforto, eu quero poupar ele de qualquer frustração. Então, não, filho, eu te dou um, tá? Não precisa brigar comigo. Mamãe te dá chão feio, você bateu no meu filho. Gente, eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Não é o chão que é feio, o chão existe, tá ali. Ela está aprendendo que ela tem que olhar por onde anda. Então, assim, a gente tem que parar com essa mania, né, de querer... A gente tem medo, e aí acontece de ter medo de se arriscar, porque a gente tem medo de sofrer. Por que eu tenho medo de sofrer? Porque eu não aprendi que eu sobrevivo ao sofrimento. Eu não desenvolvi essa habilidade. Eu fui poupada de qualquer sofrimento por tudo. E os pais fazem isso por amor. Só que a gente tem que entender que o amor não é isso. Se eu amo minha filha, eu tenho que fazer ela entender. Eu tenho que favorecer que ela se adapte ao mundo. E como é que eu faço isso? Mostrando o mundo como ele é. O chão não é feio, o chão tá só aí. A mesa não é boba porque você bateu na mesa. Ela batia na mesa, filha, cuidado. Você não viu a mesa? Não é a mesa boba, machucou a minha bebê. Ai, gente, pelo amor de Deus. A gente tá... Vamos parar com isso. A gente está gerando pessoas imaturas emocionalmente, porque elas não aprendem essas ferramentas na fase que deveria, que é na fase de desenvolvimento, na infância, na adolescência. Eu tô cheio de paciente adolescente, porque eles não têm habilidades sociais. Quais são as questões dos meus adolescentes que eu tenho atendido? Eu estou com 4 em atendimento, 2 aqui e 2 na polícia. Quais são as questões? De relacionamento. E o que acontece? 2 anos de pandemia engoliu uma boa parte desse desenvolvimento, dessas habilidades, de conseguir se relacionar, de conseguir desenvolver ali uma capacidade de resiliência, de não sofrer com tudo, de entender que está tudo bem, se não é todo mundo que gosta de mim. Eu também não gosto de todo mundo, é isso, é da vida. Então, assim, isso tudo... Eu dou essa volta toda pra gente entender, eu sempre falo pra vocês, eu tento separar aqui de forma muito didática. Excelente live, obrigada, Franci. Eu tento separar de maneira didática, mas a gente precisa entender que isso tudo tá ligado. Esse aprendizado a gente tem que desenvolver habilidades emocionais. E isso a gente vai fazendo preferencialmente na infância e na adolescência. Se isso não é possível, por N motivos, como eu já falei, né? Pais e mães cada vez mais superprotetores, cada vez mais mães e pais de filhos únicos, aí aquilo vira o grande projeto da vida dele, nada pode dar errado, aí cresce aquela criança com medo de falhar, com medo de errar, achar que o erro vai ser destrutivo, né? A gente tem que parar de ter medo de errar, gente. O erro é parte de qualquer processo na vida. Não tem que ter medo de errar, porque o medo de errar faz ter o medo de tentar. Eu tenho tanto medo de errar que eu nem tento. Eu tenho tanto medo de entrar numa relação e quebrar minha cara que eu nem entro. Olha que ótimo o método que eu achei para não sofrer. Eu não vivo. Gente, o que está acontecendo? Eu tenho batido muito nessa tecla com vocês ultimamente, que tanto medo de sofrer que as pessoas têm. A gente tem que ter habilidade emocional, ferramenta interna para suportar o sofrimento. E eu acho que é essa a questão, porque, gente, sofrer, todo mundo sofre. Quem nunca sofreu por amor? Pelo amor de Deus. Quem nunca sofreu por N situações? Quem nunca tomou um esporro do chefe, quis matar o chefe e só ficou mentalmente matando com ódio no coração, fazendo o que foi mandado? Né? Isso, gente, são as coisas da vida. A gente não ganha sempre, a gente não está sempre em situações confortáveis, mas a gente precisa desenvolver essas ferramentas emocionais, porque isso é da vida. E quanto mais a gente amadurece, mais a gente... quando a gente tem, tipo, eu vou me arriscar, porque se tudo der errado, eu sei que eu não vou morrer disso. Eu vou ter condições psíquicas de lidar com o meu erro. Essa é a questão.
Né? Quando eu perco o medo de errar, eu começo a entender que eu consigo lidar com aquilo. Eu vou mapear mais ou menos o risco. Bom, eu vou tentar. E se tudo der errado? Se tudo der errado, já dizia Roberto Carlos, se sorri ou se chorei, como que é? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. A gente não pode ter medo de viver. A gente está virando uma geração com medo de viver. A gente precisa se permitir um pouco mais, né? Vamos lá, vamos viver, experimentar. É novo, que bom, o novo tem que atrair, né? O novo tem que ser uma coisa que tira a gente meio de, ai gente, será que eu vou? Né? Aquele medinho gostoso, assim, que você tá na fila da montanha-russa, ai meu Deus, né? Que dá aquele medo, mas aquele eu vou. Isso é ter coragem. Não é não ter medo, vou lá subir a montanha-russa e me jogar lá de cima, não é isso. Tem medo? Vai com medo. Né? Não tenha medo do medo. Não tenha medo do medo. Não tenha medo de sofrer. O medo de sofrer é o pior sofrimento. Já é o pior sofrimento. Que eu tenho vários pacientes com essa coisa de... não tem problema com relacionamento, não. Eu só não me relaciono. Não é? Só que coisa boa. Não tem problema nenhum de relacionamento. Eu vivo sozinho. Viramos ermitões, monges, sei lá, tibetanos lá no alto da montanha vivendo sozinho. Só que qual é a questão com relação a isso? A questão é que o ser humano é um ser social. Nós somos feitos para viver em sociedade. E estar sozinho deixa a gente numa condição de muita vulnerabilidade. E isso é adoecedor para a nossa saúde mental. Né? Sozinho não no sentido de... não ter um parceiro, uma parceira, uma pessoa que é sozinha, que se relaciona pouco, que vai se isolando. Eu já falei que quanto mais a gente se isola, mais a gente superdimensiona tudo que nos acontece. Né? Mais o meu ego fica grandão, mais eu fico achando que eu sou o centro do mundo, porque eu perco um pouco a perspectiva de que eu sou uma gota no oceano. Eu começo a achar que eu sou um tsunami sozinha. E isso faz a gente aumentar os problemas, inclusive, né? Quando eu tenho um probleminha, vira um problemaço, porque eu tô no centro da minha atenção o tempo todo. É uma lupa em cima de mim mesma. Quando a gente se relaciona, a gente dissolve isso bastante. Não sei, gente, me perguntem aí, porque a gente já partiu de um ponto e fez uma viagem assim, astral aqui, passou por um monte de assuntos diferentes, mas eu acho que é importante, porque no fundo tudo isso, tá ali presente, se entrelaça, não é uma coisa assim tão estanque quanto parece. Quando a gente fala em procrastinação e medo do novo, tudo tem a ver com nossa sensação de autocapacidade, quando tem a ver com a minha autopercepção. Como é que eu me percebo? Será que eu acho que eu tenho condições de lidar com isso? E aí, se eu tô numa fase da minha vida, tem uma fase da vida, né? O que é a maturidade, que eu sempre falo? A maturidade é você ter as ferramentas que seriam esperadas para você lidar com os desafios que são esperados para tua faixa etária. Então, assim, se eu tenho 25 anos, eu espero que eu tenha uma maturidade para lidar com algumas situações que eu não daria se eu tivesse 15. Ou quando eu tiver 40, eu vou ter mais do que quando eu tinha 20. É natural, né? Cada fase a gente vai desenvolvendo algumas coisas. Então, a maturidade é isso, não é? Quando a gente fala, nossa, né? Para uma criança pequena, nossa, ela é muito madura para uma criança de 6 anos. Por quê? Porque ela talvez tenha um vocabulário mais sofisticado, porque ela é uma criança que tem uma posição mais de mocinha. Dicas para sair da procrastinação. Luma, eu dei várias no início da live, mas eu posso trazer de novo aqui para você. Primeira coisa, como eu já venho passeando aqui, é falar sobre o autoconhecimento. Você precisa entender por que você está procrastinando, quais são as crenças que você tem nisso. Né? Você procrastina por quê? Você acha que você não é capaz de realizar aquela atividade? Ou você não quer ter que se esforçar? Você está muito acostumada, por exemplo, a fazer as coisas mais fáceis, de maneira sem tanto esforço. Então, aquilo que exige esforço, você já fica mais, não quero fazer. Existem algumas coisas aí. Então, é entender que se você tem uma tarefa muito grande para realizar, você precisa dividir ela em pequenas tarefas. Organização.
planejamento, rotina estruturada. Gente, eu estava falando hoje com uma paciente a importância de uma rotina estruturada. Né? Se você está procrastinando, você tem que organizar a sua rotina. Provavelmente você está perdendo tempo com coisas que não era para perder. Então, se você percebe que fica horas no celular quando deveria estar realizando outra atividade, ou você deixa de, sei lá, entrar na academia, que seria importante, porque você está, sei lá, se perdendo em outras coisas que não são tão importantes, organização e planejamento é bem importante. Colocar no papel e botar metas viáveis. Não adianta a gente criar uma meta completamente absurda, porque vai desanimar a pessoa que já não está animada. Então, tenta estabelecer pequenas metas, comemore as pequenas vitórias. Eu sempre falo isso para vocês, a gente não tem o hábito de comemorar pequenas vitórias. Comemora. Eu tenho que escrever um paper para a faculdade, eu tenho que escrever um paper para uma publicação. Qualquer paper vai começar com a primeira frase, então eu tenho que escrever. Senta e escreve. Ah, não ficou ótimo. Não espera o cenário perfeito. Vamos parar com esse auto-boicote do tipo, eu até ia fazer hoje, mas eu só tinha 1 hora. Aí 1 hora é melhor do que nada. Eu prefiro nem começar. Não, você tem 1 hora, é melhor você nessa 1 hora escrever uma frase. Né? Gente, não tem jeito, é começar. É startar o processo, entender que a gente precisa de disciplina, que um tanto de desprazer faz parte da vida, né? Nem sempre a gente só faz aquilo que gosta. Aliás, até quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, como é o meu caso, a gente faz coisas que não ama tanto assim. Eu vou trabalhar domingo na polícia. Ah, que legal. Adoro? Detesto. Mas é do meu trabalho. E tá tudo bem. E mesmo sendo do meu trabalho e eu não gostando de trabalhar domingo, eu vou como? Fazer o meu melhor sempre. Vou lá feliz, contente, lá durinha, fardada, para trabalhar. Porque isso faz parte. E eu não posso ficar só com a parte boa da vida. Se a gente ficar muito com essa história de só querer a parte boa da vida, se eu tô num relacionamento, no primeiro estresse, eu não preciso disso, gente. Preciso não. E tô aqui para me estressar, não quero ninguém na minha vida. E assim a gente vai. De estresse em estresse. Uma outra dica. Gente, tem muito assunto. Que droga. Nunca mais pego 2 temas, porque eu tenho muito assunto para falar aqui com vocês, o negócio tá acabando. Mas uma outra dica muito importante que eu esqueci de falar, que quando a gente vai com medo do novo ou até com a procrastinação, sabe o que é? Gente, de verdade, pensa, olha para dentro e vê se você está realmente conectado com aquilo que você está realizando. Essa conexão, ela não é racional, ela é no coração. Você está realmente conectado com aquilo? Né? Como que isso bate em você? É a escolha que você queria? Você tá ali, você precisa estar conectado emocionalmente com as coisas, conectado assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Quando a gente tem e aí vale até a questão do sentido, olha como são as coisas, do Viktor Frankl, né? Quando a gente tem um porquê, a gente tolera o como. Qual é o sentido naquilo que você está fazendo? Pensa nisso, qual é o sentido naquilo que você precisa fazer? Qual é o sentido dessa ação? Eu tenho que escrever esse paper porque eu preciso me formar, eu quero exercer minha profissão. É um sentido. Então, quando eu tenho um sentido, eu suporto o como. Isso é muito importante. E muitas vezes essa conexão com o teu coração mesmo, assim. Eu preciso me conectar emocionalmente para isso sustentar os momentos de dúvida, para isso me sustentar nas decisões. Quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer uma coisa nova, eu tô com medo, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Você tem que olhar para dentro e se conectar com o que você está sentindo. Entenda, eu quero, é isso. Eu acho que não tem outra resposta. Tem coisas que as decisões elas passam pelo coração, não passam pela razão. Eu já falei isso com vocês. Se as decisões forem puramente racionais, muitas vezes a gente não faz nada. A gente não tem filhos, se pensar racionalmente. Ter filhos é abrir mão de um monte de coisa, é um investimento enorme de tempo, de dinheiro, de desejo, de tudo. Então, algumas decisões, talvez as mais importantes, a gente toma com o coração. Seja numa relação amorosa, que garantias eu tenho que aquela relação vai dar certo? Nenhuma. A gente aposta com o coração que vai dar certo. Então pensem nisso. Algumas decisões, o medo do novo, isso tudo tem relação de como que eu tô conectada emocionalmente. Você se conectou real naquilo? E aí até com relação à procrastinação.
Se você está adiando, enrolando, será que é isso mesmo que você quer? Eu tinha uma paciente que estava indo super mal no colégio, mas ela estava num colégio preparatório para fazer um troço que ela não queria. E aí, quando ela veio fazer o que ela quer, ela tá dando pulo de alegria. Ela tá muito satisfeita, as notas melhoraram, porque ela falou, agora eu sei o que eu quero. Eu não queria aquilo, por isso que eu fazia daquele jeito. Então, a conexão, ela tem que partir do coração. Pensem nisso, com amor mesmo, que eu falo pra vocês. Grace, a procrastinação também não tem relação com a ansiedade? Tem total relação com a ansiedade, elas se alimentam. Né? A ansiedade pode gerar procrastinação porque a gente quer evitar aquela sensação ruim de exercer uma atividade, aí tem a ver... Gente, tudo tem a ver com tudo. A procrastinação gera ansiedade, a ansiedade aumenta a procrastinação e tem a ver com autoestima, com autoconhecimento, com a maneira como eu me percebo, como eu me sinto. Não tem como a gente dividir. Eu divido para vocês de alguma forma para ficar mais didático, mas as coisas estão bem interligadas. A ansiedade elevada, ela vai gerar procrastinação porque ela dificulta a concentração, o foco, né? Ela aumenta os pensamentos negativos e a sensação de que eu não vou dar conta, de incapacidade. Então, se você é muito ansiosa, certamente você vai enfrentar momentos de procrastinação. Né? Certamente não, que eu tenho pacientes, por exemplo, que são muito ansiosos e hiperprodutivos, enfim. Mas tem um certo perfil de pessoas ansiosas que são excessivamente procrastinadoras. Talvez, se você for muito ansiosa, pode ser um ponto. Por isso que eu falei que a procrastinação é importante a gente entender, né, de onde vem. Pode ser da ansiedade, aí você tem que tratar a ansiedade. Pode ser que eu não esteja conectada emocionalmente com aquilo, aí eu tenho que me conectar com outra coisa. São muitas questões que estão em jogo. Toda live eu aprendo mais com você, obrigado. Que bom, Bruno. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Foi um prazer, eu trouxe muito conteúdo hoje. Essa coisa de escolher 2 temas é que vocês, na hora de escolherem, a votação fica muito próxima, e aí eu quero atender a maior parte de vocês, então acaba sendo uma live com conteúdo assim, né? Fica muita coisa. Mas... Oi, Catarina, tá acordada? Um perfeccionista pode procrastinar mais no sentido de que ou faz bem feito ou nem sequer começa? Com certeza, Catarina. O perfeccionista procrastina pra caramba. Por isso que numa entrevista de emprego, me conta um defeito. Eu sou perfeccionista. Não é uma coisa interessante de ser, não. Atrapalha muito o perfeccionismo. Ai, gente, desculpa, eu tô... Preciso beber uma água. É isso então, vamos ficar por aqui. Eu vou salvar a live lá no YouTube, depois eu deixo o link nos stories. Eu acho que foi uma live super rica, trouxemos muitos assuntos. Guardem para vocês, assistam de novo. Tem coisas que a gente precisa ir digerindo aos poucos. Assiste, para aquilo ir entrando. Foi maravilhoso, parabéns, Dri. Deus abençoe você. Obrigada, Bia, obrigada. Gente, obrigada, maravilhosa. Obrigada, Franci. Obrigada a vocês pela participação, a live vai ficar salva. Quem não assistiu do começo, vai lá que vai ter muita coisa. Obrigada pela live incrível. De nada, Marina. Obrigada a vocês pela presença, pela confiança. E a gente se vê semana que vem, se tudo correr bem, se Deus quiser, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite e até semana que vem.